Agora a gente entra no quadro Plástica e Saúde. Você já teve vontade ou conhece alguém que gostaria de fazer uma cirurgia estética nas orelhas? No quadro Plástica e Saúde de hoje, nós vamos saber mais sobre a otoplastia. Dr. Thiago Bodanese, cirurgião plástico, já está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Vanessa. Obrigado. Essa questão das orelhas, né, acaba incomodando muita gente. Existe uma indicação, por exemplo, a partir de que idade que eu posso fazer uma correção nas orelhas? Então, o ideal é fazer essa correção das orelhas o quanto antes. Geralmente a gente indica em torno de 5, 6 até 7 anos de idade, que é quando a criança já desenvolve problemas psicológicos por causa dessa deformidade na orelha. E a orelha ainda é flexível, ela é mais molinha, maleável. Então a gente consegue modelar e até um resultado muitas vezes melhor do que no adulto, que muitas vezes chega para nós com uma orelha mais endurecida, é mais difícil para moldar essa orelha. E quais são os problemas mais comuns? Por exemplo, a orelha proeminente, né, maior, desproporcional, quais são os principais problemas? Os principais problemas são 3 basicamente, tá, Vanessa? Um é aqui a antélix. Então a gente vê essa curvinha da orelha, ela não tem a dobrinha aqui, ó, ela é reta. Fica retinho. Isso faz com que a orelha pareça maior, com que a orelha pareça como orelha de duende, orelha de Dumbo, orelha de vários termos pejorativos que se usam até como bullying na escola, né? Que isso é importante até frisar para os pais procurarem sim um atendimento médico. A segunda alteração muitas vezes é a própria concha, que é essa parte mais interna, mais cavadinha aqui, que ela é muito grande. Isso faz com que a orelha venha mais para frente. Quando ela é muito grande, forma uma orelha em forma de taça. A gente vê aquela orelha bem redondinha, bem para frente. E a terceira, basicamente, é o ângulo da orelha com a cabeça. Então a gente vê que essa distância está muito afastada. O que o normal seja que essa distância seja mais próxima. E tem um quarto fator que muitas vezes é importante avaliar também, Vanessa, que é a questão do lóbulo. Muitas vezes tem um lóbulo mais proeminente também, muito grande, também pode ser tratado essa parte da orelha. O doutor comentou uma situação bem delicada, né, que é a questão do bullying, né, que infelizmente ainda acontece e que acaba deixando a pessoa constrangida, e a situação da orelha é um dos pontos, né? Então, assim, seria importante, por exemplo, junto com um psicólogo, um cirurgião, fazer essa avaliação de que até que ponto é necessário fazer essa correção? Então, isso é muito importante, gente. A orelha em abano, a orelha proeminente, ela afeta em torno de 5% da população. Se a gente avaliar só a população de Blumenau, em torno de 360 mil habitantes, nós temos em torno de 18 mil crianças ou pacientes afetados com esse problema de orelha proeminente, que não é só estético, isso também é de uma certa forma reparador, porque afeta psicologicamente as pessoas. E isso deve ser sim tratado o quanto antes, como falei, pelo benefício ser maior, a orelha ser mais flexível. Então é importante esse cuidado, porque na escola, muitas vezes, essa idade escolar, pré-escolar, de 5, 6, 7 anos, que é a idade que as crianças começam a sofrer mais bullying. E muitas vezes chega no consultório para nós, Vanessa, pacientes já adultos, doutor, eu passei muito bullying. Demora muito tempo até tomar essa decisão, imagino, né? Exato. Para as meninas, por exemplo, elas conseguem até esconder a orelha com o cabelo comprido, mas elas não conseguem prender o cabelo. A gente vê muitas noivas, gente. Noiva chega no consultório, doutor, eu vou colar minha orelha para o casamento, ou pessoas que já colaram a orelha. Muitas pessoas que têm esse problema entendem o que eu estou dizendo, que chegam a colar realmente para tentar esconder, ou põe uma faixinha, ou quando nasce o pai e a mãe tentam lá prender a orelha de uma certa forma, dificilmente isso vai reverter. O tratamento correto mesmo é uma cirurgia. E a correção, ela costuma ser feita nas duas orelhas ou também pode ter casos de ser feita numa orelha só? Excelente pergunta. Essa deformidade da orelha, ela envolve vários fatores. Ela pode ser desde a ausência de orelha, pode ser a presença só do lóbulo parcial da orelha ou até mesmo essa orelha proeminente. Só que isso, Vanessa, pode afetar não só as duas, pode afetar isoladamente, uma só, pode afetar de graus diferentes. Por exemplo, a gente pode ter uma orelha muito proeminente de um lado e menos proeminente do outro. Se a gente for avaliar
A maioria das pessoas tem sim orelhas diferentes. Se a gente for medir aqui a orelha de cada um aqui, a gente vai ver, é um pouquinho diferente, a curvatura, a altura da orelha, isso é importante. Até hoje mesmo vi uma paciente em consultório que a orelha dela era uma nessa altura, outra um pouco mais alta. Então é interessante essa observação para a gente procurar dar o melhor resultado possível, né? Doutor, pós-operatório, é uma cirurgia simples, que consegue uma boa recuperação depois? Então, isso é muito importante. É uma cirurgia simples, também de um custo menor, mais acessível para a população, também para as crianças, para poder fazer um tratamento cirúrgico, uma cirurgia relativamente rápida. O paciente vai embora geralmente no mesmo dia, usa uma faixinha, geralmente a gente indica uma faixinha. Antigamente usava-se um capacete, né? O paciente saía do hospital ou da clínica com um capacete. Hoje não. Tem uma faixinha que se usa, a gente orienta, põe uma compressinha gelada, fria, para diminuir o inchaço, mas geralmente o paciente pode retornar às atividades o mais breve possível. Dr. Thiago Bodanese, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, porque são dúvidas frequentes do nosso público e que aí podem ser esclarecidas aos pouquinhos no quadro Plástica e Saúde. Obrigada. Com certeza, estamos à disposição.